Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Santos, sou professora de ciências, como vocês sabem, do sexto ano. E hoje a gente vai ver um sistema muito legal e que ele vai estar em várias. Na verdade, ele vai estar 100% inserido na nossa rotina, né? Que é o sistema sensorial. Isso mesmo, aquele sistema dos cinco sentidos. Então vamos lá ver um pouquinho mais sobre esse sistema. Bom, o sistema sensorial ele vai apresentar quais funções no nosso corpo. Ele vai conectar o nosso corpo com o mundo externo, então a gente vai ver coisas, a gente vai sentir o cheiro de coisas, escutar coisas. Então ele vai servir para nos conectar, né, com o local onde a gente está, né, locais mais próximos, o que está acontecendo. Então ele vai dar essa noção de tempo. E como é que a gente vai detectar o cheiro, o odor, no caso, né? Ver coisas, escutar coisas, através dos receptores, que são essas estruturas que vão estar ligadas a esses órgãos, seja a visão, seja ao tato, seja ao paladar, e que esses receptores vão transmitir ao nosso cérebro essas informações. Um outro ponto muito importante é que o sistema sensorial ele é de extrema importância para a adaptação e evolução dos seres vivos. Pense aí, um animal que não consegue ver nada, um animal que não consegue escutar, um animal que não consegue sentir o odor das coisas. Ele vai estar totalmente desprotegido. Ele não vai ter nenhuma noção do que está acontecendo ao seu redor. Então, o sistema sensorial ele vai fazer o quê? Ele vai promover ao ser vivo, né, justamente essa percepção do que está acontecendo. Então, ele vai caçar melhor, ele vai buscar melhor o seu alimento, ele vai conseguir visualizar a presa no caso de um predador, ele vai conseguir escutar o predador se aproximando, no caso, se for a presa, né? Então, existe muito essa questão, o sistema sensorial está ali alinhado à vida das pessoas, à vida dos animais. O sistema sensorial, ele vai surgir inicialmente lá com os quinidários das águas-vivas. Esses animais foram os primeiros a terem um tipo de sistema sensorial, só que o sistema deles era bem primitivo, era bem simples, comparado ao sistema que a gente tem hoje, ao sistema que nós, seres humanos, temos. Então, no início da vida, na história da vida, o sistema sensorial ele foi surgir com esses animais, né, com os quinidários, com as águas-vivas, com as caravelas. Eles começaram a ter esse desenvolvimento dos impulsos nervosos, certo? Uma vez dadas as funções, agora a gente vai ver as categorias dessas estruturas sensoriais. As estruturas elas podem ser divididas em três categorias. Chamamos de receptor de distância. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Receptor de distância, certo? Temos os receptores de contato e temos os próprios receptores. Então, em receptores de distância vão estar o quê? Os sentidos que a gente não precisa estar no ambiente necessariamente para detectar o que está acontecendo ali. Né? A percepção ela ocorre independentemente se a gente está no local ou não. No caso, a visão, a gente consegue enxergar a longas distâncias, né? Fora aquelas pessoas que têm problemas, né, como hipermetropia, enfim. Mas, normalmente, a gente consegue enxergar o que está acontecendo em outros locais. Né? Então, é um receptor à distância, nos permite observar coisas à distância. Temos também o olfato, que vai ser um outro sentido, que também vai estar ligado a essa recepção de distância, porque o vizinho está lá fazendo uma panqueca. Eu sei que o vizinho está lá fazendo a panqueca por quê? Por causa do cheiro, né? Por causa do odor dessa panqueca que veio aqui em casa. Eu estou na casa do vizinho? Não, mas eu consigo sentir o cheiro. Por quê? Porque o olfato me dá essa noção. Ele é um receptor de distância. Mesmo eu não estando no ambiente, eu consigo perceber o que está acontecendo. Assim também as orelhas, que vão me dar o quê? Qual é o sentido que vai estar atrelado às orelhas? A audição, né? De alguma forma, por exemplo, lá no outro lado da rua está acontecendo uma festa. Eu estou lá na festa? Não, mas por que eu sei que está acontecendo a festa? Porque eu estou escutando, né? Então, a audição também é um receptor de distância. Não necessariamente eu estou no local, mas eu sei o que está acontecendo devido a essas ondas sonoras, certo? Temos os receptores de contato. Esses aí realmente necessitam do toque. A gente precisa tocar para sentir. E qual vai ser esse sentido que vai estar envolvido no toque? O tato, não é isso? Então, quais são
as estruturas no nosso corpo que a gente só vai ter contato, a gente só vai conseguir perceber, né? A gente só vai ter essa sensibilidade se a gente tocar. Primeiro, pelas terminações nervosas no nosso tato, a gente sabe o que é duro, o que é macio, o que é mais espesso, o que é mais fino, né? A gente sabe o que é mais, digamos, maleável daquilo que não é tão maleável. Então, a gente consegue sentir a textura das coisas através do quê? Do tato, das terminações nervosas. Em relação à pele, a gente consegue detectar o quê? A temperatura, se tá frio, se tá calor, né? Se tá morno. Então, a pele, ela tem esse senso. E as papilas gustativas, que vão estar na boca, que vão fazer o quê? O paladar. Então, eu só vou sentir o gosto da comida se eu provar. Claro que olhar, né? Tem aquela expressão comer com os olhos, né? Às vezes a apresentação visual do prato é bonita e tal, mas você não sabe se está gostoso. Você presume visualmente que esteja, mas não quer dizer que está. Então você precisa consumir aquele produto, né? Comer aquele alimento para que você tenha mesmo essa sensação. Se tá doce, se tá salgado, enfim. Precisa do contato, certo? Temos os próprios receptores, que são os músculos, articulações e tendões, que são o quê? São estruturas sensoriais atreladas, associadas ao movimento do nosso corpo. Então, aqui são os 5 sentidos que a gente tem, né? Temos aqui o menino, cada um representando, cada situação representando os sentidos que a gente possui. O menino aqui escutando uma música, audição. O outro menino aqui alisando o gatinho, que podia ser um coelho também, vai ser o quê? O tato. Temos aqui um menino tomando sorvete, que é o quê? Paladar. A menina aqui cheirando a flor vai ser o quê? O olfato. E a menina lendo aqui o livro é a visão. Né? Então, cada bonequinho desse está ilustrando uma situação do nosso cotidiano em que a gente vai utilizar um sentido, né? Cada um sentido. A gente pode utilizar um ou todos os sentidos, a depender do tipo de atividade que a gente está fazendo. Vamos para o primeiro, que é a visão, né? O olho, o surgimento do olho na evolução da vida foi um dos surgimentos mais importantes que os animais eles possuem, né? Porque com o olho você consegue enxergar coisas. Tem cores que a gente não consegue detectar que outros animais conseguem, e tem cores que outros animais não conseguem detectar que a gente consegue, certo? Então, a visão, ela é justamente uma ferramenta muito legal, assim. Um dos melhores receptores que a gente possui no nosso corpo. Uma das melhores evoluções, né? Uma das melhores adaptações evolutivas que surgiram na história da vida. E qual é a estrutura do nosso olho? Nessa foto, eu tô aqui trazendo a versão externa, né? Que é a versão que a gente enxerga, e a versão interna do olho. Vamos primeiro para a versão que vocês mais conhecem, que é a versão externa. Então, a gente vai ver que o nosso olho ele vai ser composto pela pálpebra superior, ou chamada pálpebra móvel, que é essa pálpebra que abre e fecha nosso olho, né? E ela é responsável por proteger, assim também como os cílios, que são esses pelinhos que vão ficar aqui aderidos no final da pálpebra. E embaixo também, que vão nos proteger da poeira, né? Proteger contra impactos. Temos aqui a esclera, que vai ser essa parte branca dos olhos. Depois dessa parte, vamos ver aqui a íris, que vai ser essa camada colorida dos olhos. Lembrem sempre de arco-íris. Arco-íris vai ser o quê? Vai ser aquele fenômeno do céu que ocorreu aquela refração de luz e que tem várias cores, né? Tem as 7 cores que aparecem no céu após chuva, né? Arco-íris. Esse íris aí vem de quê? É um arco colorido. Íris significa isso, colorido. A íris do nosso olho também significa isso. Íris significa cor. Então, quando você falar a parte colorida dos meus olhos é o quê? A minha íris. E a íris, ela vai ter músculos que vão contrair e dilatar, né? E elas vão auxiliar na contração e na dilatação da pupila, que é chamada menina dos olhos também, que é justamente essa parte pretinha, esse pontinho pretinho que a gente tem nos olhos e que não tem uma cor variável. Ele sempre vai ser preto. E essa pupila, essa contração que a íris vai fazer na pupila é que vai regular a entrada, né,
de luz. Então, em ambientes que são muito iluminados, nossa pupila ela tende a ficar mais contraída, a ficar menorzinha, né? Por quê? Porque o nosso olho ele vai regular a entrada de luz. Então, em ambientes mais iluminados, a pupila ela vai reduzir o tamanho. Em ambientes menos iluminados, né, a pupila ela tende a ficar maior. É que nem o gato. Se vocês tiverem gato em casa, dá para ver, porque a pupila dele é de fenda, né? Não é circular. Ela é mais na vertical. Vocês conseguem ver que em dias muito ensolarados a pupila dele tá pequenininha. Já em ambientes assim que são mais escuros, ele fica com a pupila bem dilatada. Por quê? Porque como é um ambiente mais escuro, ele precisa achar luz, então ele aumenta a proporção para ver se captura algum tipo de luz ali para melhorar a visualização daquele ambiente, certo? Então, externamente a gente vai ver isso. Nossos olhos são compostos pela esclera, né, que é a parte branca, a íris, que vai ser a parte colorida, e a pupila, que vai ser justamente essa estrutura que vai fazer com que vai justamente pegar essa luz, né, essa entrada de luz, vai permitir essa entrada de luz. E como é que ocorre o processo de visão? Né? Como é que a gente consegue enxergar as coisas? Bom, a luz, ela vai entrar pela pupila, como vocês conseguem ver aqui, né? Mas antes ela vai passar por algumas camadas. Temos algumas camadas que vão proteger nosso olho, que são chamadas de lentes. Temos a córnea, que é a primeira camada, e aqui vamos ter a pupila, certo? A pupila, quando a luz passa pela pupila, ela vai direto para o cristalino. Quando ela passa pelo cristalino, que é uma lente, ela vai passar pelo humor vítreo, né, que vai justamente ser essa estrutura que vai regular a inclinação, a refração de luz. E após isso, ela vai passar pela retina. E é na retina que vão ter alguns bastonetes. E o que são bastonetes? Bastonetes são células sensíveis à luz, né? E que, no caso, elas vão ser incapazes de distinguir as cores. Então, no caso, quando ele passa pelo cristalino, passou pela pupila, passou pelo cristalino, passou pela retina, no caso, né? Retina vai ser uma camada interna revestida de células fotossensíveis, ou seja, elas vão captar luz e que com esses impulsos nervosos, eles vão enviar essa luz para onde? Através de impulsos nervosos, para o sistema nervoso, para que o cérebro ele consiga decodificar, né, essas imagens. Então, depois que recapitulando, depois que a imagem ela passa pelo cristalino, ela vai em direção à retina. Lá na retina, ela vai encontrar dois tipos de células. Os bastonetes, que são células sensíveis à luz, elas vão captar a luz, mas elas não conseguem distinguir as cores. Já os cones, eles vão distinguir as diferentes cores. Então, as cores que a gente enxerga no nosso dia a dia, azul, amarelo, vermelho, quem é que vai propiciar essa distinção? São justamente os cones, que são células que vão estar na retina, certo? Existem animais que não enxergam determinadas cores. Por quê? Porque tem certos tipos de cones que eles têm que não vão conseguir distinguir aquelas cores. Assim também como a gente não consegue distinguir algumas cores, né? Tem muitas cores que a gente não consegue detectar, certinho? Então, assim, depois que a luz ela passa pelo cristalino, passa pela retina e é capturada por essas células, uma que vai ver a luz, que vai captar a luz, e a outra que vai captar as cores, ela vai passar depois disso pelo nervo óptico. Depois disso, esses sinais eles vão ser levados para o sistema nervoso para serem decodificados pelo cérebro, certo? E aqui a gente vai ver alguns problemas de visão que as pessoas elas podem ter. Eu trouxe aqui algumas imagens, achei essa imagem maravilhosa porque ela ilustra bem, né, os problemas. Aqui é a visão normal, né, quando a pessoa ela não tem nenhum problema de visão. Aqui é uma pessoa míope. Pessoas míopes, elas têm uma facilidade em enxergar perto. A visão delas é perto, né? Ela consegue enxergar bem de perto, mas ela não consegue enxergar coisas distantes, como no caso aqui desse morro. Já a pessoa que tem hipermetropia, ao contrário, elas não conseguem enxergar bem de perto, mas elas conseguem enxergar
distantes. E uma pessoa que tem astigmatismo, ela não consegue enxergar muito bem, nem de perto nem de longe. Ela consegue ter borrões, tanto de perto quanto de longe. E por que isso acontece? A gente vai ver por que esses problemas de visão, eles ocorrem. Esses problemas de visão ocorrem devido a problemas na refração da luz. Como é que isso ocorre, professora? Vamos ver. Aqui está uma vela, certo? Temos a vela aqui bonitinha. O olho está vendo a vela. O que acontece? Esse processo de formação de imagem do olho, nosso processo, a imagem ela chega invertida e depois ela acaba sofrendo ajuste pelo nosso cérebro. Mas inicialmente, por ser uma lente, ela vem invertida. Então a gente enxerga inicialmente a vela ao contrário e depois o cérebro ele decodifica essa imagem e a gente consegue ver como ela realmente é, né, com a posição correta. Mas o que acontece? Na visão normal, a visão ela é formada na retina, né? E ela é projetada aqui, ó. O ponto focal dela, ou seja, onde a imagem vai ser projetada, vai ser justamente na retina, nesse ponto aqui certinho, tá vendo? Uma pessoa que tem hipermetropia, ou seja, ela enxerga bem de longe, mas enxerga mal de perto, a imagem ela vai ser projetada, ao invés de ser na retina, ela vai passar um pouco, vai ser depois, certo? No caso da miopia, a pessoa normal ela vai ter o ponto focal aqui, ó, na retina. Já a pessoa que tem miopia, que consegue enxergar de perto, mas não enxerga de longe direito, né? Ela não consegue enxergar bem de longe. O ponto focal dela é antes da retina. Então, por isso que ela consegue enxergar bem de perto, porque o ponto focal dela é antes. E a pessoa que tem hipermetropia, que enxerga bem de longe, é porque o ponto focal dela ocorreu o quê? Atrás da retina. Um ponto atrás. Certo? O astigmatismo, que vai ser aquela outra figura onde a pessoa não consegue enxergar nem de perto, nem de longe, é porque isso acontece? Justamente porque ocorre a formação de múltiplos pontos focais. Ao invés, ele é um problema um pouco mais sério, né? Por quê? Porque são vários pontos que vão ser formados. Então, a pessoa não vai enxergar nem bem de perto e nem bem de longe. E quais são as lentes corretivas para cada caso? Né? No caso da miopia, vai ser esse tipo de lente que vai atuar o quê? Se o ponto focal dela é próximo, né, é antes da retina, o que vai acontecer? Ele vai atrasar um pouco mais, essa lente ela vai atrasar um pouco mais essa luz e ela vai formar um pouco atrás, já no ponto focal correto. Já no caso da hipermetropia, que essa imagem ela forma bem depois, essa lente ela vai retardar isso e vai fazer com que a luz ela se forme antes, né? Então, essa lente ela já vai ser diferente. E temos a lente do astigmatismo, que vai justamente consertar para que não se formem vários pontos focais, certo? Ela já vai ser um pouco mais grossinha. Em relação ao olfato, lembrando que na nossa live, eu vou distinguir melhor, né, os tipos miopia, hipermetropia e astigmatismo e as lentes corretivas. No olfato, a gente vai ver que na cavidade nasal, por que a gente sente cheiro? Porque na cavidade nasal a gente vai ter células receptoras que a gente chama de epitélio olfativo, né? E essas células elas vão capturar justamente as moléculas de odores e enviar para o sistema límbico, né? Então, o nosso cérebro. Então, ao sentir o cheiro da flor, de alguma coisa ruim, essa substância ela vai chegar no nosso epitélio olfativo, vai ser recebido pelas células quimiorreceptoras e vai direto para nosso cérebro através desses neurônios olfativos. Então, temos aqui a GIF, né? Das moléculas dos odores chegando e sendo recebidas, né, pelo epitélio olfativo. Temos aqui a anatomia da orelha, né? Então, temos aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E o que acontece?
o som ele é uma onda sonora, né? Ele precisa de um meio para se propagar, diferentemente das ondas eletromagnéticas que não dependem de um meio físico para se propagar. Então, a onda sonora ela vai se propagar pelo quê? Pelo ar. Então, digamos que uma pessoa conversou com você, certo? A onda sonora ela está viajando pelo ar, né? Porque o ar ele é um meio físico gasoso. E aí, o que acontece? A onda ela vai passar, né, pela orelha externa, vai adentrar o canal aditivo e vai passar pela membrana timpânica. Ao passar pelo tímpano, ela vai vibrar, né? Ela vai passar a vibrar esses três ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. E a vibração é tipo uma sequência em cadeia mesmo, né? A vibração da membrana timpânica, o som vai... A membrana timpânica, pense que é como se fosse um tamborzinho que fica ali vibrando, né? E essa vibração, ela vai fazer com que o martelo, a bigorna e o estribo, que são esses ossinhos, eles se movimentem e vibrem também, passando, conduzindo, né, essa onda sonora. E depois, ela vai ser convertida em impulsos nervosos pelo nervo coclear para o cérebro, certo? Então vai ocorrer o quê? Uma conversão da energia sonora, ou seja, do som, em energia e impulsos nervosos, né? Em mensagem para o cérebro. Na live a gente também vai ver alguns cuidados que a gente deve ter com nossa orelha, né? Com a nossa audição, a questão dos fones de ouvido, a questão da limpeza, que a gente não deve chegar a enfiar o cotonete, né? A importância da cera do ouvido. Então, na nossa live, a gente vai discutir justamente essas coisas. E temos aqui os limites da audição humana, né? A gente só pode a gente só pode escutar de 0 a 130 decibéis. Por quê? Porque passado disso, a depender do período que a gente fica exposto, isso pode causar lesões, né, ao nosso tímpano, isso pode trazer problemas de surdez, etc. Então, aqui temos as tabelas de decibéis com algumas atividades que vão causar determinados barulhos e determinadas frequências e o tempo de exposição que a gente deve ficar para que não, de alguma forma, aquilo não cause nenhum tipo de problema posterior. Então, temos aqui uma casa sossegada, possui 20 decibéis, um murmúrio, 30 decibéis, uma música baixa, 40, uma conversa em tom normal, 60 decibéis, uma televisão já um pouquinho mais, 65, né? O tráfego intenso, né, lá nos carros, 80 decibéis. A gente vai ver que um tiro é 140 decibéis. Né? Um show em estádio é 120, uma buzina é 110. Tanto que em muitos locais, a buzina ela é proibida, né? Justamente porque ela tem esse barulho. Aí temos aqui o iPod no volume máximo, assim também como um vídeo no YouTube que vocês colocam lá o fone de ouvido. Aí vocês aumentam, aí o celular manda aquele aviso. Será que sons altos podem causar certos tipos de problemas, mas vocês ignoram isso e ficam lá um tempão com aquela determinada frequência, com aquele determinado tempo ali no ouvido. Então, isso pode causar, ao longo do tempo, um tipo de surdez, sim. Vocês podem ter uma pequena perda auditiva se abusarem, né, desse tempo de exposição. Então, a gente vai ver que a gente só pode ficar exposto, por exemplo, a 100 decibéis uma hora só, apenas, né? Para que isso não tenha outros danos. Então, assim, o iPod no volume máximo, 110, né? 100, 110. Então, assim, uma pessoa ela fica com o volume máximo ali do iPod por 2, 3 horas. Habitualmente, aquilo pode causar um problema auditivo? Com certeza. Aquilo com certeza pode causar um problema ali ao longo do tempo. Um show, né? 120 decibéis. Sendo que com 115 a gente só pode ficar 7 minutos. Imagine um show em estádio que dura o quê? 3 horas, 4 horas a pessoa ali, né? naquele espaço com uma grande quantidade de som. Ela pode ter problemas lá na frente? Pode, se isso se tornar um hábito. Temos aqui o paladar,
né? Na nossa língua, a gente vai ter papilas gustativas. Então, temos certas regiões que temos. A gente pode sentir aqui o salgado em qualquer parte da língua, assim como o amargo, assim como o azedinho também. Mas é porque existem células, essas células gustativas, elas podem estar presentes em uma maior proporção em determinadas regiões. Por isso que se fez essa divisão. Mas em qualquer lugar a gente pode sentir. Se a gente colocar o sal, por exemplo, está aqui mostrando que ele é nas bordas. Mas se você pegar um sal e colocar no meio da boca, você sente. Por quê? Porque lá também você vai conseguir sentir. Porém, existe uma proporção maior de células nesse epitélio gustativo, nessa região mais da borda da língua do que da região do meio. Então, é uma questão mais de intensidade, né? Tem mais células em um canto do que em outro. Então, a gente vai ver que a gente consegue detectar quais sabores. O doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami, que é aquele agridoce, né? Que o molho shoyu mesmo, ele tem aquele sabor agridoce. É um sabor que não é nem amargo nem doce, é um sabor agridoce. Temos aqui o tato, né? Como vocês já viram, o tato ele vai ser o quê? Um receptor de contato e vai ser justamente o quê? Por que a gente sente o tato? Porque a gente sente a textura das coisas, o calor, o frio. Porque justamente no nosso tato vão ter o quê? Terminações nervosas, né? Que vão atuar nesse processo de contato. Então a gente consegue sentir o que é quente, o que é frio, a textura dos objetos a partir das terminações nervosas que vão levar isso para onde? Para o sistema nervoso. Então é isso, meus amores. Fiquem bem. Na nossa live a gente vai discutir algumas coisas também. Dúvidas também deixem para a live, certo? Fiquem bem. Muitos beijos. E é isso. Fiquem bem até nossa próxima live. Tchau, tchau.